Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao curso de Teoria Musical, tá certo? Eu vou fazer esse curso aqui baseado nessa apostila, tá? Fui eu que produzi essa apostila em acho que mais de 10 anos aí de Teoria Musical, de professor de Teoria Musical, de sala de aula, né, que eu tenho como professor de Teoria Musical, mais de 10 anos, e eu fui desenvolvendo essa apostila, eu desenvolvi outra também, mais outra, tá? Mas para poder ensinar para vocês a segunda e a terceira, a gente precisa entender a primeira, né? Então eu vou ensinar ela aqui para vocês, tá certo? É o primeiro módulo aí, módulo 1, e vamos lá. Olha só, eu vou mostrar aqui bem rapidinho a ementa para vocês e para explicar uma coisa, tá? Para vocês, porque assim, tem professor que começa já com partitura, principalmente em faculdade, gente. Faculdade já começa com a partitura e assim, para alguns alunos que estão iniciando é complicado, né? Então, nessa apostila não. Nessa apostila a gente vai ver vários assuntos sem partitura, tá? E aí só depois, quando a gente entender, tiver a base bem firme aqui, a gente começa a estudar a partitura. E aí vocês vão ver que a coisa vai ficar mais fácil, né? Porque vocês não vão precisar se preocupar com o conceito de melodia e harmonia, ritmo, essas coisas não. Quando estiver estudando partitura, isso aí você já vai saber. E aí quando chegar em partitura já vai ser bem tranquilo pra gente, né? Então beleza, vamos lá. Essa é a minha metodologia e tem dado certo há mais de 10 anos, né? Vamos lá. Então olha só, o que é música, intervalo parte 1, cifras, e a cada 3 aulas a gente vai ter aí uma atividade pra gente avaliar como é que nós estamos. Símbolos, cromatismo, compasso simples, família de instrumentos, estrutura da música parte 1, parte 2, ondas, sons, efeitos sonoros, esqueletos musicais, formação de acordes parte 1, graus das escalas, escala diatônica maior, escala diatônica menor e relatividade, tá certo? Tudo isso aqui é introdutório, tá? E é justamente para quem está começando. Se você vai montar aí sua escola de teoria música, sua escola de música, essa apostila aqui, ó, você já tem inclusive a prova, pessoal. Você já tem inclusive a prova feita aqui, ó. Você não precisa nem se preocupar em, eu vou ter que elaborar a prova. Não, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 provas já prontinhas aqui para você utilizar, tá? Então, essa aqui é a apostila. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos aqui para o que é música. Então, olha só. Música é a arte de combinar sons de forma a agradar ao ouvido. Isso aqui é um dicionário, tá? Essa definição está no dicionário. E eu acredito, assim, na minha opinião, essa definição não está errada em si, mas não está tão boa, né? Tem definições melhores. Mas eu trouxe ela aqui para a gente comparar, né? Então, olha só. É a arte, beleza, de combinar sons, tá? Só que a música também combina silêncios. Não existe silêncio na música, a gente vai ver já já. De forma a agradar ao ouvido humano. Então, é tipo assim, tem muita coisa que eu posso falar, para agradar o ouvido, e não vai ser necessariamente música, né? Vai ser uma combinação de sons, tá? Vai agradar o ouvido e não vai ser música. Então, esse conceito aí ele não está, digamos assim, 100%. Acredito que nenhum conceito vai estar, mas existem conceitos melhores. Eu conheço vários outros e esse aqui é um que eu gosto muito de ensinar para o aluno iniciante. Então vamos lá, vamos ver ele aqui, ó. Música é a arte de combinar os sons e silêncios com ordem e equilíbrio de tal forma que tenha expressão e que agrade ao homem. Então isso aqui é bem interessante porque, olha só, tem alguns trechos aqui que estão sublinhados. Vamos entender um pouquinho melhor sobre eles. Arte. Olha só, a música é uma arte que trabalha com os sons e silêncios, como a gente já viu aqui em cima, né, no conceito. Então, quando a gente faz música, a gente pode ser chamado de artista. Veja só, deixa eu só pegar um piloto aqui. Tamanho 2, beleza. Então, olha só, aqui a gente tem a arte, né? A música trabalha com os sons e com os silêncios. E o pintor, ele vai trabalhar com o quê? Com as cores, com as tintas, certo? Com os traços. Um dançarino trabalha com o quê? O dançarino trabalha com o movimento do corpo, né? Um artesão trabalha com o quê? Com ferro, barro, argila, madeira, enfim. E o músico trabalha com os sons e silêncios, tá certo? Então, isso aqui é bem tranquilo de a gente entender. A combinação, né? No caso música, gente, ela é uma combinação porque, veja, se eu tiver aqui um som sozinho assim, tipo, ele representa musicalmente falando o quê? Nada, né? Então, a gente precisa de uma combinação. Olha só como fica diferente. A coisa já mudou a cara aqui, já ficou uma melodia mais interessante. Então quando aqui foi tudo melódico, né? Se a gente colocar algo harmônico, e aí já começa a ficar algo mais bem musical mesmo, né?
quando se trata da harmonia, que a gente vai estudar isso mais pra frente, não se preocupe. E aí a gente precisa combinar os sons, tá? Pra gente poder realmente ter algo musical. Como a gente já tinha conversado, música é feita também por silêncios, né? Então olha só, vou dar um exemplo. O silêncio, gente, ele não é algo, digamos assim, tão demorado na música. O silêncio ele é só um trechinho ali pra gente retornar com os sons de uma forma mais cheia, digamos assim. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Meu Senhor, eu venho aqui dizer o quanto sou feliz por ter você comigo. És mais que um amigo, você é minha salvação. Perceba que quando eu dei esse és mais que um amigo, parei, deixei tudo no silêncio pra voltar. Você é minha. E aqui entraria bateria, entraria baixo, enfim. Então veja que o silêncio ele foi usado bem rapidinho, só para dar um amp, né? Só para dar uma... Quando eu voltasse com mais força na música. Então, ele serve para isso, tá? Então, mas ele existe, é pouquinho, mas ele existe. Ordem. Gente, ninguém gosta de ouvir alguma coisa desordenada, né? Essa ordem aqui é no sentido de organização, não no sentido de mandar, tá? Então, ninguém gosta de ouvir algo desordenado. Então, quando o músico canta fora do tempo, um único compasso sequer. Se ele cantar fora do tempo, um compasso que seja, já é desconfortável pra gente. Imagine a música toda, né? Então, uma nota, quando a gente toca antes, também incomoda. Tem até aqui um relato que eu botei aqui, ó, que eu fui certa vez num show, né? E o músico lá, ele preparava tudo na hora, né? Ele fazia tudo lá na hora. Bateria, um negócio mais eletrônico, né? E aí ele preparava, ele errou um tempinho de nada e ficava no loop, né? Loop, pra quem não sabe, é que fica repetindo. Ele errou um negocinho de nada no tempo. Aí ele tentou até deixar, só que ele viu que não ia dar certo, aí ele cancelou aquela música e gravou de novo. Aí na segunda vez deu certo, né? Então, veja só que um negocinho de nada, ela precisa ter ordem, ela precisa estar bem organizada, certo? É ordem nesse sentido, de organização. E aí, olha só, questão do equilíbrio. O que é equilíbrio? É o músico não cair no palco. Não é isso. Equilíbrio é os instrumentos eles estarem bem, tipo assim, você escuta todos os instrumentos bem, né? É diferente se a gente for, por exemplo, assim, é estranho, na verdade, diferente não, é estranho se a gente for para um show e de repente a gente vai pegar aí, sei lá, pegar uma música aqui, sei lá, de Roupa Nova. Mais que a luz das estrelas. Eu acredito que vocês devam ter ouvido bem, violão e voz. Agora imagine isso aqui, ó. Mais que a luz das estrelas. Eu acho que agora vocês escutaram uma voz bem fraquinha, né? Então é nesse sentido, tá? Equilíbrio, tudo tem que estar bem equilibrado. Outra coisa, expressão, gente. A música ela precisa ter expressão porque ela precisa passar pra gente algum sentimento, né? Uma música que eu toco assim, ó. Ela vai passar um sentimento de quê? De calmaria, né? Talvez de tristeza, se eu usar acordes menores. Sentimento de tristeza e tal. Só que se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Vai passar o quê? Um sentimento de energia, né? Aqui não tá tão rock assim, porque normalmente o rock é mais distorção, tem a bateria, tem o baixo por trás que incrementa, né? Mas só aqui já dá pra gente ter essa noção. Né? Já dá pra gente ter essa energia, que a coisa é mais enérgica, não é somente aquela coisa... Não é um negócio tão melancólico assim, tá? E outra coisa, a música é feita pelo homem para o homem. A música, ela influencia sim os animais, tá? Mas não é feita para os animais. Eu vi uma vez um cantor não, acho que, sei lá, um cara que tocava violão aí, cantava. Não sei se é profissional, mas enfim. Ele gravou um vídeo pro cachorro dele, né? Compôs uma música pro cachorro dele. Botou o cachorro dele do lado, no sofá, e ele cantando pro cachorro. O cachorro tava lá porque tava lá, mas não tava entendendo o que ele tava falando, né? Então a música é feita pelo homem, tá? Para o homem. E aqui a gente já fica na dúvida assim, professor, mas um passarinho não canta? O passarinho canta, mas ele não dá a expressão que a música pede, a expressão humana, o toque humano, tá? A música realmente é algo humano. Agora, claro, se o homem pegar aquilo ali e fizer ele
fizer o canto do passarinho uma música, então ele consegue fazer daquele som que não é música, uma música, tá? Então o homem pode colocar expressão. Quando o homem colocar expressão, então se tornará música, tá bom? Bem tranquilo de entender. Por exemplo, se eu pego isso aqui, ó, bati na parede, isso não é música. Mas se eu começar a fazer isso aqui, ó, eu já posso transformar isso numa música, né? Colocar um quê musical aí. Então aí quando o homem coloca o toque dele, coloca a expressão dele, o que não é música se torna música, tá? Então olha só, o que não é música, já adiantando aqui pra vocês, né? Já dei uma palhinha aí antes. O que não é música? Não é música os sons que não têm sentido musical. Mas é claro, como eu falei agora há pouco, se o ser humano colocar sentimento, aí ele vai se tornar música, né? Por exemplo, um cachorro latindo. Não é música. Porém, compor uma música assim, são as cachorras, né? Então tá aí, ó, o latido do cachorro como música. Uma lata caindo, a gente poderia pegar esse som da lata caindo e fazer como se fosse a caixa, né? Fazer como se fosse o som da caixa. O vento soprando, tem músicas, por exemplo, a que eu tô lembrando agora é de Evanescence, né? Bring Me to Life, que tem a música no iniciozinho que dá aquele... a música não, perdão, o vento no início que dá aquela ambientação, né, dela tá lá no alto, enfim, depois vocês podem botar aí no YouTube, Evanescence, Bring Me to Life. Aí a gente vai ter justamente o vento sendo colocado no contexto da música. Então, mesmo que não seja música, se o homem ele der um sentido a isso aí, né, se o homem der algum sentido musical a esses sons que não são música, então o som passará a ser música, tá? Bem tranquilo aí. Então não é música o que não tem sentido musical, mas o homem pode transformar em música. Uma coisa bem legal aqui, olha só, música ocidental. Isso aqui é um conceito extremamente importante para a gente saber, porque nós moramos no Ocidente e a nossa música ela é baseada justamente nisso aqui, ó, 12 sons musicais, tá? Então são esses 12 sons musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Esses são os principais. E aí nós vamos ter os acidentes musicais. Deixa eu só mudar a cor aqui rapidinho. Nós vamos ter os acidentes musicais. Deixa eu botar um verde. Aqui, ó. Que vai ser o Dó sustenido com o Ré bemol, Ré sustenido com o Mi bemol, Fá sustenido com o Sol bemol, Sol sustenido com o Lá bemol. Eita, passou aí. Lá sustenido com o Si bemol. Tá? Então esses daí são os acidentes musicais que a gente tem. Se nós somarmos todos eles, vai dar 12. Que são aí os 12 sons musicais, as 12 notas que a gente tem no nosso sistema musical ocidental. Tá certo? Então é bem tranquilo de entender isso aí, não tem mistério, tá certo? Essa tabela aqui a gente vai precisar dela o tempo todo não, mas em muitos momentos do nosso estudo. Então você precisa saber essa tabela aqui, tá certo? Você precisa. É por isso que ela tá logo aqui no início da apostila, porque a gente precisa saber. Não tem como você entender teoria musical sem conhecer essa tabela, sem dominar essa tabela. Tá? Então, aqui a gente tem os sustenidos, depois a gente vai estudar melhor sobre eles, e os bemóis, certo? O que são os sustenidos e bemóis? O sustenido tem a função de elevar a nota em meio tom. Então imagina que eu estou aqui em Sol. Se eu tenho um Sol sustenido, eu estou em Dó, vamos pegar Dó aqui. Imagina que eu estou em Dó. Se eu tenho um Dó sustenido, eu vou uma casa do violão para frente. Eu estou aqui com um violão, tá? Se fosse um teclado, aqui seria uma tecla branca do teclado, e aqui seria a tecla preta. Deixa eu mudar de preto, mudar para preto. E aqui seria a tecla preta do teclado, certo? Essa seria a tecla preta. Aí essa outra aqui seria a tecla branca, essa seria a tecla preta, essa seria branca, branca, preta, branca, preta. Minha cachorra tá latindo, mas acho que não tá atrapalhando tanto não. Branca, preta, certo? Então aqui seria, o teclado seria dessa forma aqui, né? A tecla branca, a tecla preta. Então todas as teclas pretas são os acidentes musicais, tá certo? Não tem mistério, bem facinho. Beleza, então olha só, o que a gente tem aqui mais para entender? Por que o nome é acidente musical? Porque ele deriva justamente da ideia de que é mais ou menos assim, tipo, são duas notas de nomes diferentes, uma nota com dois nomes diferentes. É como se, eu gosto sempre de usar o exemplo, imagina que vem um trem aqui e outro trem aqui. Aí se eles baterem vai acontecer um acidente, certo? É como se eles viessem no mesmo trilho, como se dois carros viessem na mesma mão. É mais ou menos essa lógica, tá? Lá na frente, nós vamos estudar um assunto chamado enarmonia.
Aí isso aqui vai ficar mais claro para vocês, tá certo? Mas a princípio é isso. Então, acidente musical, porque é o encontro de duas nomenclaturas na mesma casa, para a mesma nota, tá certo? Aí as notas naturais, elas não possuem, elas são, na verdade, elas não têm sustenido nem bemóis, são naturais, tá? Então, elas também têm outro nome, por exemplo, isso aqui a gente pode chamar de si sustenido, mas isso aí a gente vê mais para frente, não é para agora não. Então, mas a princípio é isso aqui, certinho? Então vamos lá, vamos seguir. Essa tabela aqui, como eu já tinha dito, né, pessoal, é o alicerce do músico, o alicerce da música, a gente precisa saber ela. Se nós não soubermos ela, nosso estudo fica bem difícil. Mas vamos seguir. Como é que você vai aprender ela? Primeiro, você vai olhar, ler bem direitinho, certo? E pega essa dica aqui, ó. As notas que terminarem com I, não possuem sustenido na frente. Elas já vão para a próxima nota, certo? As notas que terminarem com I não têm sustenido. E aí você vai depois escrever essa tabela novamente. Você faz aí 13 colunas. Veja, professor, mas não são só 12 notas? Por que eu vou fazer 13 colunas? Porque a última nota, ela se repete aqui, ó. Dó e Dó, tá? Elas se repetem. Então vamos lá. Aí você faz aí uma tabela com 13 colunas e 3 linhas. E aí você vai preenchendo Dó, Dó sustenido, Ré bemol, Ré sustenido, Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol bemol e assim por diante, tá? E aí assim vocês conseguem memorizar. Façam esse exercício várias vezes, que aí vai dar certo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais aqui sobre o sustenido e o bemol, que é tranquilo. Os alunos falam muito, professor, é muito difícil, mas nem é tanto assim. No início mas depois quando o aluno entende, fica mais tranquilo, tá certo? Então olha só, antes de seguirmos com o nosso estudo, nessa tabela vamos entender como funciona o sustenido e o bemol. O sustenido, gente, ele tem a função de elevar a nota em um semitom. Elevar é deixar mais agudo. Reduzir, que a gente vai ver aqui no bemol, é o processo oposto, né, que é justamente deixar ela mais grave. Mas enfim, vamos ficar no sustenido aqui, ó. Então olha só, eu estou em Lá, aqui, essa nota é Lá. Essa nota aqui é Lá sustenido. Eu fui uma casa para frente só no violão. No ukulele, no cavaquinho, na guitarra, em qualquer instrumento que você tenha casas, uma casa para frente vai ser a nota sustenida. E se a nota já for sustenida? Vamos subir aqui. Se eu tiver, por exemplo, em Ré sustenido, vou aqui para Ré sustenido. Se eu for uma casa para frente, eu vou para quem? Mi. Se eu estiver em Ré sustenido e for uma casa para frente, eu vou para a nota Mi. Né? Então, estou em Ré sustenido, Mi. Então, bem tranquilo de entender, não tem mistério. O bemol, como é que vai funcionar o bemol? Do processo oposto. Se eu estiver em Mi e for uma casa para trás, eu vou para quem? Mi bemol. Certo? Se eu estiver em Mi bemol, for uma casa para trás, ou uma tecla para trás, eu vou para quem? Para Ré. Se eu estou em Ré, vou uma casa para trás, eu vou para quem? Vou para Ré bemol. Se eu estou em Ré bemol, vou uma casa para trás, eu vou para quem? Vou para Dó. Se eu estou em Dó, vou uma casa para frente, eu vou para quem? Para Dó sustenido. Vige, professor, mas o senhor não falou agorinha que essa nota aqui era Ré bemol, agora o senhor já está chamando de Dó sustenido? Exatamente. Por quê? Porque quando a gente vai da forma ascendente, ou seja, deixando mais agudo, nós vamos usar o sustenido. E quando a gente vai fazendo da forma descendente, deixando mais grave, nós vamos usar o bemol, tá certo? Lá na frente, quando nós estudarmos ciclos de quintas e quartas, essa ideia aqui vai ficar mais clara para você. O porquê que a gente tem Ré sustenido e o porquê que a gente tem Mi bemol, certo? Essa ideia vai ficar mais clara. Mas vamos lá, vamos seguir. Então é isso aí, o sustenido ele eleva a nota em meio tom e o bemol reduz, tá certo? O bemol é o processo oposto do sustenido. Show de bola. Então, assim, para ser um pouco mais prático, eu vou sugerir para você alguns exemplos. Olha só, no violão, se você estiver no violão, o que você faz? Você vai andando uma casa para frente. Se você estiver no teclado, você vai andar uma tecla para frente. Tecla branca, tecla preta, tecla branca, tecla preta. Aí, no caso do Mi e do Fá, tecla branca, certo? É sempre a tecla seguinte, a tecla imediata seguinte, tá certo? Nunca pula a tecla. E aí você vai fazendo os sustenidos e os bemóis.
que a gente chama isso aí de semitom, mas já já a gente vê isso aí na parte de intervalos. E se for no caso da voz, como é que faz aí um sustenido na voz? Olha só, aqui tem um aplicativo, o nome desse aplicativo é Voice Pitch Monitor, certo? Você pode baixar aí no seu telefone, e a tela inicial dele é essa daqui, não tem nada, né? Mas aí quando ele vai aqui, deixa eu botar amarelo. Quando ele vai aqui, ó só, isso aqui fui eu cantando, certo? Cada traço desse aqui é uma nota, cada traço desse aqui, ó, é uma nota. Nesse caso aqui é Fá, aí eu fui para Fá sustenido. Depois eu fui para Sol. Depois eu subi aqui para Lá e desci imediatamente, né? A voz é assim mesmo. E eu não sou também um cantor profissional, né? Preciso desenvolver ainda mais a voz, mas enfim. E aqui eu fui para Lá. Opa. Aí aqui eu fui para a nota Lá. Aí depois fui para a nota Si. Aí o Si não saiu muito bem aqui na captação, mas enfim. Perdão, Si não, Lá sustenido. Lá sustenido, tá? Então eu fui aí nota por nota, começando Fá. Vamos pegar aqui o Fá. E pegar, ó. Eu fui fazendo nota por nota com a voz, e assim é o sustenido. Se eu estou em Dó, o sustenido, se eu estou em esse Dó aqui, por exemplo, ó, o sustenido, tá bom? Então é isso aí. É assim que a gente faz o sustenido com a voz, tá certo? Beleza, agora que a gente sabe como funcionam os sustenidos e os bemóis, vamos voltar para a nossa tabela. Aqui eu vou sugerir esse exercício para você, porque como eu já dou aula há mais de 10 anos, eu percebo que uma das coisas que os alunos eles têm certa dificuldade é justamente, tipo assim, eles sabem fazer de Dó para Dó, beleza. Mas se começar de Ré, por exemplo, ele se perde. Deixa eu mudar a cor do piloto. Ele se perde. Por quê? Porque ele não está acostumado a fazer começando de Ré. Só isso. Aí a gente começa de Dó e vai até Dó, sabe, direitinho. De Dó voltando, né, até Si, até Dó de novo, perdão, nos bemóis, a gente sabe direitinho. Mas quando se trata dos outros, não sabe. Eu também sou professor de inglês, eu observo isso nos alunos, o alfabeto, por exemplo. Pedir para cantar o alfabeto ou dizer o alfabeto, eles cantam A, B, C, D, E, F, G, bem direitinho. Aí quando eu digo como é R em inglês, eles não sabem. Ou, por exemplo, eu digo assim, vamos pegar os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vamos lá, me digam como é 4 em inglês. Aí eles não sabem. Por quê? Porque eles não têm esse processo aqui de fazer esse exercício de começar de um por um, né? E aqui é justamente para isso, para a gente entender. Olha só, quando nós temos uma tabela que ela é... uma escala, na verdade, que é um conjunto de notas, que ela é ascendente, nós chamamos essa escala de ascendente, né? Ela vai usar os sustenidos aí, são ascendentes. Então tá aqui, ó, ascendentes. Quando ela usa os bemóis, a gente vai chamar ela de descendente. Em ciclo de quintas e quartas, isso aqui vai ficar muito claro para vocês, tá? Por enquanto, só memoriza essas duas informações. Quando ela estiver indo para o agudo, ascendente. Quando ela estiver indo para o grave, descendente. Tá, então vamos lá. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Voltando. Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Esse exercício não é para ficar necessariamente decorado, mas é para a gente entender a estrutura da música, tá? E aí aqui a gente vai vendo justamente os próximos, né? Que tem... começando do Ré, né? Então, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, e aí você vai fazendo esse exercício aí. Depois, o exercício funciona também com o bemol, né? Então, Ré, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, assim por diante, tá? Eu recomendo que você faça isso aqui com o seu instrumento. Se você tiver a possibilidade, faça com o seu instrumento, tá certo? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ficando por aqui. Próxima aula nós vamos ver aí intervalo parte 1.